Histórias assombradas. A maledite que aprisionou meu avô numa garrafa de pinga. Como? Vamos ver. Olá, Anne Assombrados, meu nome é Fulana e vou contar um relato que aconteceu com os meus avós. Todos os nomes estão trocados. Contarei em terceira pessoa para melhor entendimento. No início dos anos 60, os nomes estão trocados aqui. No início dos anos 60, Neide tinha 19 anos, filha mais nova de 4 irmãos e muito apegada à sua mãe, Dona Maria. Extremamente religiosa e com uma mediunidade muito desenvolvida. Isso é a Dona Maria, a mãe. Extremamente religiosa e com uma mediunidade muito desenvolvida. Acredito eu que é a mãe. Seu pai, seu Alencar, também tinha uma mediunidade muito desenvolvida. Ok. Inácio, com 27 anos, recém-chegado do interior do estado do Mato Grosso. Cadê? Peraí. Ela tinha 19 anos, mais precisamente fronteira com o Paraguai. Era um ex-boêmio que a família acreditava estar na hora de se casar, para sossegar e criar juízo. Vivia na farra, às vezes... Peraí, gente. Vivia, me perdi aqui. Era um ex-boêmio que a família acreditava estar na hora de se casar, para sossegar e criar juízo. Vivia na farra, às vezes resolvia morar em seu carro, pois sua mãe era muito exigente, com ela tinha regras e bem rígidas, e não permitia que ele chegasse a hora que bem entendesse, não. Quando chegou à capital, logo se apaixonou por Neide, pois frequentavam a mesma paróquia. Assim, procurou conhecer aquela mocinha tão séria e de pouca conversa. Como Neide era muito tímida, não deu muita atenção para ele. Isso fez com que Inácio se apaixonasse ainda mais por ela. Não se dando por vencido, Inácio já procurou informações com os frequentadores da igreja e descobriu o endereço e quem eram os seus pais. Num belo dia, eis que Inácio bate palma em frente à casa de Neide, pedindo para falar com o senhor Alencar. Não sendo nem um pouco ousado, ele já chegou pedindo a mão de Neide em namoro. Bem, Ana, naquele tempo, quem era pedido em namoro era o pai da moça, ou seja, o pai é que decidia se aceitaria ou não o namoro. Inácio e seu futuro sogro conversaram por 1 hora, quando seu Alencar chamou Neide e sua mãe, as comunicando da permissão do pedido a Inácio. Com o passar dos dias, Inácio foi se mostrando um cavalheiro, fazendo com que Neide se apaixonasse por ele também. Resolveram marcar a data para o noivado e casamento. Neide estava maravilhada, pois seus sonhos de menina em casar com um príncipe estavam se realizando. A cerimônia e a festa foram lindas, tudo como manda o protocolo. Neide engravidou logo e sua família começava a aumentar. Tudo seguia muito bem. Sua gravidez era uma fase mágica, esperava uma menina, pois já pressentia. O casal vivia sua melhor fase, unidos, cúmplices, como se fossem feitos um para o outro. Porém, tudo mudaria a partir do nascimento de sua filha Helena. Assim que Helena nasceu, Inácio começou a beber, e beber muito. Saía para trabalhar, mas voltava tarde da noite bêbado, acelerando o carro longe. Naquele tempo, o bairro estava começando a ser urbanizado e qualquer som ecoava pelos 4 cantos. Neide começou a ficar assustada com o comportamento do marido. Ele era tão calmo e discreto e de repente tudo virou de cabeça para baixo. Ele ficou agressivo, chegava falando e xingando alto, gastava todo o dinheiro em bebida. Virava outra pessoa. Neide procurou a sogra para pedir conselhos e esta orientou a ela colocar um remédio na comida de Inácio para que ele parasse de beber, sem ele saber. Pois sua sogra já havia tentado essa estratégia, mas Inácio descobriu e parou de comer tudo que a mãe fazia. Neide aceitou e logo já colocou em prática.
Inácio começou a sentir aversão pela bebida e não bebeu por 10 anos, voltando assim tudo ao normal. A vida da família de Neide voltou a ser tranquila. Seu marido, e agora um pai dedicado, voltava a dar toda a segurança que precisavam. A estabilidade financeira, amor, atenção. Neide engravidou novamente, dando à luz a mais uma menina, Eleonor, enfim. Com o tempo, as coisas voltaram ao seu lugar, mas numa tarde de domingo, quando passeavam na praça da cidade, Inácio encontrou Inácio encontrou um velho amigo de Boemia. Conversa vai, conversa vem, o amigo de Inácio convidou para uma noite qualquer beberem algo, como nos velhos tempos. Inácio agradeceu e disse que agora ele era pai de família e não bebia mais. E mesmo que quisesse, ele passava muito mal quando colocava uma gota de álcool na boca. Seu amigo, entre aspas, disse que também se sentia assim, até quando descobriu que sua ex-esposa que colocava um remédio em sua comida para ele parar de beber. E quando descobriu tal traição, se separou dela e voltou a ter a vida de solteiro. Vá, suma. Nesse momento, Inácio ficou muito irritado, pois lembrou que sua mãe visitava sua família sempre perto de uma data no mês e conversava muito com a sua esposa em particular. Tamanha foi a revolta que se dirigiu para o primeiro bar e já iniciou sua bebedeira como nunca havia feito antes. Mas que cabeça, né? Você não consegue pensar que isso faz mal pro próprio corpo e pra família? E tipo, dane-se, eu quero encher a cara. Tipo, não... Ai, bom. Já se passava da meia-noite quando Neide, que estava em casa com as meninas, ouviu longe o carro de Inácio acelerando, como se fosse voar. Logo imaginou a descoberta do remédio e a volta daquela vida sofrida. Inácio entrou com tudo na casa, sem nem abrir o portão, arremessando-o para longe. E entrou em casa xingando Neide, fazendo um escândalo. O comportamento de Inácio era cada vez mais agressivo. Não ficava mais sóbrio, sumia há dias e os vizinhos entregavam ele em casa embriagado, sendo encontrado cambaleando pela rua, onde procurava o seu carro. Se não bastasse, Inácio começou a falar línguas estranhas. Eita! Envergava sua coluna para frente e colocava suas mãos para trás como se fossem garras. Sua voz se tornava grossa e alta. Quebrava tudo em casa. Neide, vendo aquele comportamento surreal do marido, corria para a casa de seus pais. Numa dessas fugas, o pai de Neide foi até a casa dela para falar com o Inácio. Mas quando se deparou com ele, teve a visão de vários vultos rodeando seu genro. E este falava como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Nesse momento, seu Alencar pegou uma folha de espada de São Jorge do jardim da casa e chicoteou as costas de seu genro em forma de cruz, e orando a São Miguel Arcanjo que mandasse aqueles espíritos obsessores para fora dali. Inácio desfaleceu ao chão, acordando no outro dia sem se lembrar de nada. No dia seguinte, seu Alencar pediu a Neide que procurasse Dona Conceição, uma amiga benzedeira da região, e contasse a ela o que se passava com Inácio. Obedecendo o pai, procurou Dona Conceição. Dona Conceição prontamente atendeu Neide e lhe disse que o comportamento de Inácio era efeito de um feitiço mandado por uma antiga noiva, que ele deixou antes de se mudar para a capital. Essa noiva não aceitou o fim do relacionamento e, por ódio, decidiu se vingar, colocando uma foto de Inácio dentro de uma garrafa de pinga e enterrando na raiz de uma árvore. O pior é que esse feitiço não daria para desfazer, porque a foto havia se desintegrado com o tempo. A intenção era acabar com a vida de Inácio de tanto beber, assim como a foto se desfez. Ah, entendi, a garrafa estava cheia de pinga, então ele colocou a foto nadando ali na pinga, isso que deteriorou a foto, assim como deterioraria a vida dele.
Neide lembrou de uma conversa com Inácio na época de ouro de seu casamento. Inácio lhe contou sobre essa antiga noiva. Ela não era bem vista pela família de Inácio. Sua mãe sabia que a família da moça fazia amarrações e prejudicava as pessoas através de magias encomendadas, e jamais aprovaria o casamento dos dois. Atendendo o pedido de sua mãe, ele escreveu uma carta terminando o noivado. Colocou em sua carteira e entregaria a tal carta no fim do domingo que passaria com a moça. Como que por contratempo do destino, Inácio, um pouco antes de se despedir da moça e de sua família, usou o banheiro e não notou que sua carta havia caído no chão. Um tanto alterado pelos goles de cachaça com o ex-sogro, Inácio nem se lembrou do fim do namoro e muito menos da carta, e se foi. No dia seguinte, ao notar a falta de sua carteira, retornou à casa da moça. A carta já não estava lá e concluiu já não adiantar dizer alguma palavra e simplesmente se despediu e não mais voltou. Neide ficou surpresa com a precisão das informações de Dona Conceição, pois ninguém mais sabia desse ocorrido. Dona Conceição disse a Neide que voltasse na próxima semana, que ela tentaria desfazer o feitiço através da lua minguante. Na semana seguinte, um dia antes do retorno de Neide à casa de Dona Conceição, recebeu o aviso de que a benzedeira havia falecido de um infarto fulminante naquela manhã. Neide ficou em choque. Por um lado, o desencarne de uma velha conhecida, e por outro lado, o que seria agora de Inácio e sua família? Acontece que por mais 8 anos, Neide viveu esse inferno, até que Inácio teve que ser hospitalizado por conta de uma cirrose hepática, e no dia de seu falecimento, ele pediu para que Neide vivesse sua vida e deixasse ele seguir seu destino. Ana e Assombrados, meu avô faleceu quando eu tinha apenas 3 anos e me lembro dele pedindo para que eu buscasse sua garrafa de pinga atrás do guarda-roupas. Ele tinha os mais belos olhos verdes que eu já vi, mas também sua pele vermelha, castigada pelo alcoolismo. Obrigada por ler meu relato. Eu e minha família somos fãs do canal e acompanhamos vocês desde 2009. Desejamos a todos uma excelente passagem para 2021 com muitas bênçãos e saúde. Um beijo para você, muito obrigada. Então, na verdade, ele caiu nessa da bebedeira por causa desse feitiço que ela fez. Mas, ele conseguiu ficar 10 anos sem. Mas aí tem que ter, né? Tem que ter aquela cutucada daquele amigo que só leva pro lado da coisa ruim, né? Pois é. Amigo, entre aspas. Cuidado, tá cheio de amigo, entre aspas, pra te levar. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.